Olha só, na aula passada, que eu tive que sair alguns minutinhos antes, eu pedi para vocês fazerem algumas questões do concretismo e tropicalismo, né? Alguma dúvida? Tem gente que não me enviou nada, né? E como nós temos essa semana e a metade da outra de aula, tem gente sem nota, com zero total de atividades, que não me envia nada. Então, né? Vamos ver aí se envia alguma coisa para não ficar sem nota. Pra gente Maria ter Lúcia, que dever é esse? Na aula passada que eu saí era 11h25. Eu pedi para vocês fazerem algumas questões na página 147, número 1 e 3, e depois número 1 e 3 da 148. Pode fazer te mandar? Pode me mandar, porque tem gente que está com zero em atividade ainda. Que era sobre o concretismo e o tropicalismo. Fazendo já a Repete a relação. página de novo, só para eu anotar. Oi? Repete a página de novo para eu anotar. Repito. 147, número 1 e 3. 148, número 1 e 3. 149, né? Obrigada. São só as 4 questões. Eu abri um quadro branco aqui para a gente entender a questão da literatura e da arte moderna contemporânea, tá? Na verdade, agora vão aparecer várias características já conhecidas por nós, pós-Semana de Arte Moderna, e aí nós vamos ter uma evolução, né, entre aspas, dessa Semana de Arte Moderna até se chegar no que nós chamamos de literatura contemporânea ou pós-moderna. Então, eu quero só fazer um paralelo aqui, um mapa mental, porque aí a gente encerra com essa questão, depois nós vamos para as manifestações artísticas, as quais vocês já conhecem também, né, a questão do grafite, da performance, um novo tipo de arte, e aí a gente consegue encerrar tudo, tá? Depois a gente pode ficar por conta de exercícios também. Vamos lá, então. Eu perdi a senha do meu Bernoulli. Ai, deu. Olha só, gente, vou fazer um paralelo aqui para vocês identificarem o que a gente chama de poesia moderna, o que a gente chama de poesia atual, de literatura atual, para que a gente consiga chegar, então, finalmente nas questões contemporâneas, tá? É o modernismo no Brasil. Eu percebo que às vezes a gente faz algumas misturas. Depois que nós acabarmos isso aqui, vocês podem me enviar as anotações também, que aí eu avalio como exercício para quem está sem nota, tá bom? Então vamos lá. O modernismo no Brasil começou, de fato, em 1922, com a Semana de Arte. Eu não vou ficar me estendendo na primeira, segunda e terceira fase, porque não é esse o meu foco agora, tá? É só para nós entendermos a questão histórica. Com a Semana de Arte em 1922. A Semana de Arte de 1922, então, gerou a primeira fase modernista, geração de 22. Essa geração de 22, ela tinha como um tema principal, ela tinha como um lema, né, um foco central, essa ruptura, então essa quebra de paradigmas. Essa primeira geração, ela veio com o intuito de causar, mostrar a poesia sem rima, o verso, a poesia sem estar dividida em estrofes, o verso de metrificações diferentes. Então, ela veio para provar a questão da mudança da arte brasileira. Posteriormente, nós tivemos a segunda fase modernista, a chamada geração de 30.
né, por volta de 1930. Essa fase aqui é a fase extremamente regionalista, é aquela que vai tratar da seca, dos problemas sociais. Então, nós vamos chamar aqui de uma fase regionalista. Esse regionalismo aqui, ele vai tratar dos problemas sociais advindos da seca, né, primordialmente. Mas não só da seca, mas da miséria, do menor abandonado, do estupro, da falta de saneamento básico, tá? Então, é uma fase regionalista que vai tratar de alguns problemas sociais. É a introdução desses problemas sociais. Depois, nós vamos ter a terceira fase modernista, que é a geração de 45. A geração de 45 já vai pegar um campo mais moderno, a construção de Brasília. Então, nós vamos ter uma inovação na arte. Aqui nós vamos ter vertentes diferentes. O regionalismo universal. E nós vamos ter o intimismo, com Clarice Lispector. Né? Já a Clarice Lispector vai tratar da psicanálise de Freud, ela vai tratar do íntimo, do eu interior, do fluxo de consciência. Clarice Lispector vai fazer uma volta aqui para o nosso interno. Então, isso aqui, essas três vertentes, é o que nós chamamos de introdução do modernismo no Brasil. Alguns autores acreditam que nós estamos vivendo essa terceira fase modernista, que na verdade ela começou em 45 e estamos vivendo algumas ramificações advindas dela, tá? Então, alguns autores ainda nomeiam a nossa literatura atual como terceira fase modernista. No entanto, outros acreditam que não, vivemos o pós-moderno. Tá. O que é preciso entender aqui agora? Então, da primeira gerou-se a segunda, da segunda gerou-se a terceira. A partir daqui, então, dessa terceira fase modernista, nós vamos ter algumas vertentes, algumas manifestações artísticas. Essas manifestações artísticas, nós vamos começar com algumas datas. Observem que, quando nós estudamos o realismo, o romantismo, os períodos literários duravam por volta de 80 anos, um século. As manifestações literárias, elas eram mais extensas. E agora é tudo muito moderno, tudo muito ágil, tudo muito rápido, né? Então, de 1922 para 1930, foi por volta de 8 a 10 anos uma modificação artística. E agora isso não vai ser diferente, essa agilidade ela vai perdurar. Então, aqui, depois da terceira fase modernista, nós tivemos uma manifestação, a qual nós vimos na aula passada, chamada concretismo. Tá? O concretismo, ele se deu por volta de 1950. 1950, eu vou colocar aqui barra 1960. Tá? O concretismo, ele apareceu com a literatura, com a televisão, né? A literatura que já veio, a arte que já veio sendo modificada devido a esse recurso novo. E aqui, então, na década de 60 para 70, 1970, nós tivemos a pop art. O que é a pop art? Não quer dizer que a cultura popular, a arte popular aqui no todo, não quer dizer que é feita por ela e para ela. A pop art é a introdução de artistas exteriores, é a introdução da música, é a introdução de eletrodomésticos, a publicidade que eu havia dito a vocês, tudo dentro da literatura, tudo dentro da arte. Se você abrir lá na página 141, eu aqui perdi a senha do Bernoulli aqui, não consigo abrir o meu. Tem que esperar ver se alguém chega.
lá para me ajudar. Quando nós tivemos a pop art, essa mistura de arte, né? Então, nós tivemos algumas manifestações que se tornou uma nova arte no Brasil. A questão do chamativo, do visual. Lembra que eu disse com a televisão? O foco mudou um pouquinho, passou a ser auditivo, ele passou a ser mais visual ainda. A literatura até então era só escrita e agora ela é visual, tá? A literatura e a arte no geral. E a pop art em 1960, na década de 60 e 70, ela veio com tudo aqui no Brasil, junto com o concretismo. Só que nessa mesma época, nós tivemos também, em 1960, o que nós vimos na aula passada, o que nós chamamos de tropicalismo, né? As manifestações artísticas musicais, a introdução dos grandes festivais de música, a introdução da guitarra elétrica, as músicas, e aqui já nós vamos trabalhar com um povo que viveu a opressão da ditadura militar. E essa opressão da ditadura militar, ela vai fazer com que a arte se torne diferente. E ainda nesse mesmo período, para ser mais exata, em 1970, na década de 70, nós tivemos a poesia marginal. O que é a poesia marginal? A poesia marginal não é o termo pejorativo que nós temos hoje. Marginal é de quem vive à margem. Aqui, metaforicamente falando, a margem de um país que sofreu opressão pela ditadura militar ou sofre opressão pela ditadura militar, a margem dos excluídos. Então, aqui nós vamos falar do homossexual, nós vamos falar do negro, nós vamos falar do pobre. A poesia marginal, ela vem mostrar que ela quer romper com tudo aquilo. Letra minúscula, nada de versos, rimas, métricas. Quer provar o coloquialismo, né? O bom português, o bem falado, o português bem mostrando como que o brasileiro fala de fato. A poesia marginal, ela vem retratar de fatos excluídos, ela vem libertar. A liberdade aqui da poesia marginal vem, de certa forma, de uma forma grosseira, né? Mostrando o lado sexual, mostrando o lado marginal, assim, de querer uma certa liberdade. Lembrando que aqui nós estamos em meio a essas quatro manifestações artísticas, nós estamos em meio a uma ditadura militar. Então, aqui vem com esse sentido de libertar dessa opressão, né? De desapego, tanto na música, quanto na arte, quanto na televisão. Então, a arte é que ela vai ser focada para mostrar essa questão de liberdade, essa independência, essa autonomia brasileira, para mostrar a insatisfação do povo com o período que eles vivem, para mostrar que a sociedade não é feita do jeito que o Estado quer, pretende, para mostrar que há pessoas diferentes, com sexos diferentes, com mistura sexual. Então, eles querem mostrar extremamente isso, né? A poesia marginal, eu queria até ler com vocês, lá na página 144, tem alguns poemas. Os poemas são muito curtos, são muito objetivos. Por quê? É como se fosse uma manifestação mesmo, essa que nós vivemos hoje. Só que, de fato, naquele período, eles não tinham tamanha liberdade, né? Então, eles viviam nessa forma de manifestação. Outra coisa, a poesia marginal não quer dizer que nós tivemos grandes autores com grandes livros publicados. Não, poesia marginal foi um termo que foi muito difícil ser aceito, né? Até pelo próprio nome em si. Poesia marginal se diz daqueles autores que não têm editora, que não eram consagrados, eram aquelas poesias que não eram reconhecidas de fato. Posteriormente que elas se tornaram conhecidas. Essa poesia marginal, ela vem provar um outro lado, ela vem mostrar a liberdade artística. A partir daqui, nós vamos então derivar das manifestações culturais e artísticas que nós temos hoje, não só literárias,
como eu disse, o grafite, a arte urbana, né? A performance, as expressões corporais que nós temos hoje. A poesia marginal tratava com o próprio corpo, não só com as palavras. Então, essa era uma arte daquela situação, daquela época, né? Observem aqui que nós temos 4 tipos de manifestações artísticas por volta de 20 e 30 anos. Isso é o pós-moderno, é a agilidade. E hoje, se nós formos pegar a nossa literatura contemporânea, o que a gente pode falar? A gente pode falar que hoje é uma mistura muito grande. Hoje as leituras são muito curtas. Hoje as pessoas são imediatistas, as informações são muito ágeis. E aí a literatura, a arte precisa acompanhar isso. O que nós apreciamos de arte hoje, alguém já foi em alguma exposição de arte? Vocês já foram? Nós quase não saímos de casa para ir a uma exposição de arte. Por quê? Porque a nossa cultura já é diferente. Ah, mas você vai em São Paulo, você vai em uma cidade grande, vê aquele muro, aquele prédio todo pintado com grafite. Você aprecia. Hoje, a arte ela não é consagrada apenas por ter padrões, como era no passado. Né? A poesia marginal é um exemplo disso. Ela é antilírica. Lembra tudo que nós estudamos, o eu lírico, o sentimentalismo, e agora nós vimos como uma vertente antilirismo, porque eles não querem o lírico, eles não querem nada daquilo, querem uma poesia nova. Peguem, por favor, na página 144. Tem um poeminha lá chamado Rápido e Rasteiro. Observem a vontade de liberdade, a vontade de manifestar. Claro que é algo enrustido, assim, né? Tem um poema também interessante que chama Samba Canção. Aqui, ó, tem ele na página 145. E também é interessante a gente dar uma olhadinha. Hoje é muito discutível o lugar da literatura na vida das pessoas. Né? A literatura ela já fez parte presencialmente na vida das pessoas e hoje é muito discutido devido ao excesso de tecnologia e ao excesso de modernidade no qual nós vivemos. Né? Então, a literatura ela não tem mais o seu papel de levar a reflexão, de aproximar da vida real, né? A verossimilhança, a questão do estilo de linguagem que ela tinha anteriormente. Hoje se discute muito sobre o papel da literatura atual. Quando a gente fala em literatura, nós não estamos falando apenas em leitura de livros. Hoje nós estamos falando também na literatura como sinônimo de leitura. Outra questão que nós vamos introduzindo aqui, a literatura, ela foi muito adaptada para a televisão e para as séries. Né? Quantos livros já se transformaram em filmes aí? A questão das distopias. Vocês sabem o que é uma distopia? Acredito que vocês conhecem. Já ouviram esse termo, distopia? Já? Né? Hoje as pessoas leem as distopias, o que até então nem existia nessa época, né? As manifestações artísticas, elas vêm querer causar como um manifesto social. E hoje nós temos os manifestos sociais de outra forma. Né? A liberdade de expressão que nós temos hoje deriva-se de uma época como essa, a qual as pessoas lutavam por se expressar e não podiam. Né? E não tinham a liberdade de expressão que nós temos hoje. Lá na página 144, nós temos um poeminha que se chama, de Heloísa Buarque de Holanda, que se chama Rápido e Rasteiro. Olha só,
a colocação dessas palavras no papel. Observem que os versos, a gente vê que é uma poesia, mas os versos são, as palavras são colocadas no papel de forma aleatória, né? Claro que é proposital, não é. É para mostrar que eles não querem essa rigorosidade, é para mostrar uma manifestação artística mesmo, que eles querem inovar, querem mudar, que a arte não é para continuar com aquela questão. O desenvolvimento tecnológico, ele faz parte dessa mudança, né? Tudo começou a tornar-se muito ágil. Como nós dissemos, a construção de Brasília foi um símbolo, um marco nacional aqui, para mostrar esse símbolo de modernidade, essa evolução que o Brasil estava vivendo. E, de novo, a arte perdura e seguir esse ponto. Olha só, vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Prestem atenção na questão implícita que tem aí. Eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Eles estavam vivendo um momento de opressão. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Ou seja, eu não quero seguir o que eles me mandam o resto da vida. Eu quero ter a minha própria vida. Então vem aqui bem explícito, né, uma manifestação. Uma manifestação não só artística, mas também política, devido ao momento de opressão. Outro poeminha. Colapso concreto. Viva agora uma agonia. Olha só que esse é mais pesado ainda. Quando ando nas calçadas de Copacabana, penso sempre que vai cair um troço na minha cabeça. Olha a linguagem popular e observem aí de novo a questão da ditadura militar. Penso sempre que vai cair um troço na minha cabeça. Então ele usa linguagem extremamente coloquial, letra minúscula, para mostrar de fato essa manifestação artística que eles pretendem aqui agora. Esse poema aqui é ótimo, ó. Samba canção. Vocês acharam isso? Vocês estão com os livros abertos? Alguém pode ler para mim na página 145? Eu leio, Maria Lúcia. Então vamos, Emily, samba canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone, tá aí. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhando na garganta. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me ponha logo rubra. Ou ao contrário, cara pálida me desconhece, o próprio cor-de-rosa. Gente, olha só. Que riqueza de coloquialidade possui nesse poema. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera. Né? Aqui nós não podemos, nós temos que levar de fato ao pé da letra. Meia bruxa, né? A metade bruxa, a metade fera. Que a gente sabe que não existe o advérbio, né? Como meia. Deveria ser meio, se fosse no sentido literal. Tantos poemas que perdi. Prestem atenção que aqui não são poemas de fato. Tantos que ouvi de graça pelo telefone, tá aí. A poesia marginal, eles não tinham onde publicar os seus poemas. Então eu perdi porque eram manifestações minhas. Não tinha onde ser publicado. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar. Olha só o estilo de linguagem para aquela época. Meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhando na garganta. O que é o modernismo? Já dizido por Oswald de Andrade lá na primeira fase modernista. Quando ele fala do modernismo, ele fala que a arte ela tem que ser vista com vários olhares, não com um único olhar. É isso que eles querem propor agora, que você viva a sua arte não tem que ser igual à minha.
As pessoas têm visões diferentes, a partir das suas vivências que são diferentes. Então, a arte agora vem como uma manifestação, vem como uma forma de abrangência, né? Vem como uma forma de querer provar o próprio sentimento. Eu tenho subjetividade? Tenho. Eu tenho subjetividade, claro que não aquela do romantismo, né? Extremamente melancólica e romântica. Eu tenho uma subjetividade agora para mostrar o meu desejo de manifestação, tá? Agora ela vem com uma nova roupagem, ela vem com uma forma diferente. E depois, então, que nós consideramos aqui como modernismo, né? Pós-moderno ou continuação da terceira fase modernista, agora nós vamos entrar nas manifestações artísticas. Nas manifestações artísticas que não são apenas privilégio da literatura, né? As manifestações artísticas como um todo. E aí nós vamos ter, continuando aqui, a poesia ou literatura ou arte. Vou colocar esses três nomes, que são eles que nós vamos encontrar por aí, contemporânea ou pós-moderna. Nós estamos vivendo uma contemporaneidade, mas eu não posso afirmar que eu tenho 2, 3 autores. Eu tenho características, eu tenho embasamento para que essa arte se manifeste. Na literatura, especificamente, nós vamos ter a questão de contos, de crônicas, que são textos mais curtos. Então, eu tenho Dalton Trevisan, eu tenho Lígia Fagundes Telles. Vocês já leram Venha Ver o Pôr do Sol? É um conto da Lígia espetacular. Quem tiver aí, responde para mim, por favor, se já leu. Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes. Eu não li não, Maria Lúcia. Não, os outros já leram? Já? Todo mundo já leu? Eu também não li não, Maria Lúcia. Conhece não, Júlia? Os outros leram? Quem tiver aí, responde para mim se leu, se não leu. Venha Ver o Pôr do Sol. Sugiro que vocês leiam. É um conto assim, umas 4, 5 páginas. Acho que é isso mesmo. Espetacular. Agora a literatura, ela vai se tornar um pouco mais breve. Uma linguagem mais simples, uma linguagem mais aproximada do nosso cotidiano, né, da nossa atualidade. Contos de suspense que vão atrair o leitor, contos que não procuram fazer uma acusação extremamente social, como lá na década de 30, lá na geração de 30. A literatura agora ela vai ser textos mais curtos, as crônicas de Carlos Heitor Coni, muitos autores atuais, né, nós vamos encontrar por agora. A literatura infanto-juvenil que tem uma maior êxtase agora, né, no nosso período. Quando a gente fala de poesia, literatura ou arte contemporânea, nós estamos falando do período em que vivemos. Né? Como eu disse a vocês, as distopias estão muito em alta. Acredito que vocês, quando eram mais novos, gostavam bastante ou ainda assistem, né? A questão das séries aí que estão sendo adaptadas. A leitura de textos mais breves, a leitura de textos mais curtos, elas são presentes. Aqui eu vou colocar algumas características que nós temos da poesia da arte contemporânea atual, tá? Que é interessante vocês relembrarem na hora de interpretar os textos mesmo. Então, a poesia é o antilirismo, que eu já tinha falado até nas características dos períodos anteriores. Então, primeira coisa, ela é antilírica, ela não vem com aquela questão do lírico, dos sonetos,
das métricas, rimas, enfim, né? Vem uma questão, uma linguagem mais simples. A linguagem coloquial. Aqui nós vamos ver, eu vou colocar outro trechinho que é interessante. A subjetividade, lembrando que não vai ser a mesma subjetividade do romantismo, né? É uma subjetividade mais racional, vamos dizer assim, sem tanto sentimentalismo e mais razão, mais pensamento em si. Participação do leitor. A participação do leitor considerando a poesia era direcionada para ele, como se tivesse acordando o leitor, não numa reflexão muito profunda, uma reflexão mais superficial, uma reflexão mais superficial dos fatos. A questão da liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade na arte, lembra do grafite, da arte urbana, da música. Eu vou colocar aqui textos mais curtos, lembrando que contos e crônicas. E nós não vamos limitar em 1 ou 2 autores, porque agora nós temos uma infinidade, né? Nós temos que viver para saber quais os autores ainda vão perdurar um pouquinho mais. A questão da exclusão da arte antiga. Então, a arte antiga, os cânones, o cristianismo, isso vai ser um pouco deixado de lado, não vai ter presença agora nessa arte moderna. Deixa eu ver se estou esquecendo mais de alguma coisa. Só. E as releituras? Releituras é interessante a gente lembrar. Por que as releituras? Tudo vai e volta, né? A moda, a arte, a literatura, tudo vai e volta. E aqui não vai ser diferente na poesia arte contemporânea. Tá? Então, nós temos alguns nomes consagrados. Autores contemporâneos. Nacionais, tá? Porque se a gente for considerar fora, nós vamos ter o Carlos Heitor Coni, a Lígia, que é ótima, Dalton Trevisan. Aqui vai entrar também, acredito conhecido de vocês, Arnaldo Antunes. Conhecem na música? Alguém conhece Arnaldo Antunes? Não? Depois vocês pesquisam algumas músicas de Arnaldo Antunes, que é ótimo de ouvir. Ele canta Os Tribalistas com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown. Ai, ai, conheço. Conhece? Por que ai, ai? Eu amo. É ótimo, eu gosto também de Arnaldo Antunes. E ele é um dos consagrados atualmente. Aqui são só alguns, tá? Agora, nós temos ainda atualmente algumas vertentes da arte brasileira. Quando a gente fala em filme nacional, vamos pensar um pouquinho em filmes nacionais. Atualmente tem muitas comédias, né? Mas e 1, 2 décadas atrás, o que nós tínhamos de filme nacional? Alguém já ouviu falar em Carandiru?
O Alto da Compadecida, acredito que vocês já viram. Lisbela e o Prisioneiro. Central do Brasil. Já viram? Ou já ouviram falar? Já. Então, esses aqui, nós vamos ter uma vertente do cinema nacional, né? Agora nós vamos entrar nas manifestações artísticas do cinema nacional. Ele vai continuar, né, na década de 90, preso nessas questões sociais, principalmente voltado ao Nordeste do país. Acho que eu já cheguei até a comentar aqui com vocês a questão da Cidade de Deus, a questão da favela. Quando se fala no Sudeste, se fala da favela, do negro, do marginalizado. Quando se fala do Nordeste, se fala da seca, da fome, da falta de saneamento básico. Essa é a vertente brasileira. Nós ainda vamos ter muita arte centrada nesses dois polos, né? A questão do Sudeste do Brasil e a questão do Nordeste do Brasil. E a partir daí, então, nós vamos delinear a arte brasileira. É claro que hoje nós temos, como a gente já disse anteriormente, as manifestações artísticas atuais, a performance, a arte urbana, o grafite, enfim. Só que ainda questões de cinema, de literatura, nós ainda vamos ter essas questões dos problemas sociais, mas os problemas sociais não só da seca, mas a seca, a fome, o negro, a questão do pobre, a questão do assaltante, a questão da favela, a questão da disparidade social. Isso ainda serão temas aqui no Brasil. E ainda nós vamos nos apegar a uma questão de Clarice Lispector, a questão do intimismo. Por que que hoje nós temos os livros de autoajuda de Augusto Cury que fazem tanto sucesso e são bons de leitura? Porque se trata dessa questão do intimismo, né? A reflexão individual. Então, hoje nós não temos uma arte... que eu escrevi? Nós não temos uma literatura bem lineada aqui no Brasil. Nós temos uma mistura de literatura. E as distopias, né? Que aqui no Brasil geralmente até não escrevem muito, né? E as distopias. Então, nós temos várias vertentes dentro das manifestações artísticas atuais. A gente não limita. Sendo assim, esses autores contemporâneos, eles se multiplicam. Nós temos a questão da Thalita Rebouças, que está aparecendo aí na literatura infanto-juvenil. Nós temos alguns livros de Jô Soares, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar que Jô Soares produz ainda muitas obras, ele ainda entra nesse time aqui. Nós temos Manuel de Barros, poeta, que morreu aos 90 anos. Se não me engano, Manuel de Barros morreu uns 4 ou 5 anos atrás. Nós temos a Adélia Prado na poesia, que quase não aparece, mas ela é extremamente poética. A Adélia Prado produziu um poema baseado no poema de Carlos Drummond de Andrade. Lembra aquele poema? Quando eu nasci, um anjo torto disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E a Adélia Prado já era extremamente feminista, ela já publicou: quando eu nasci, um anjo esbelto me disse: vai carregar bandeira, ou seja, vai ser mulher de destaque. Então, nós temos uma vertente, uma gama literária muito extensa nessa época agora, porque nós não temos uma fórmula, nós não temos uma literatura linear. A arte, ela é urbana, a arte, ela é doméstica, a arte, ela é nos grandes centros. Para quem vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, os teatros ainda são muito bem frequentados. Então, nós temos a comicidade, nós temos a dramaticidade,
Agora nós não temos uma arte linear, nós temos uma mistura e uma manifestação artística muito intensa. Eu vou abrir agora. E aqui vai, né? Essa questão dos temas atuais, porque ela é ampla. E nós temos as manifestações artísticas. Ah, deixa eu fazer chamada. Senão eu perco a chamada. Nossa, hoje é dezembro. Tá acabando, hein, gente? Gente, vocês não encontraram, não, para despedir? Vocês não vão marcar nada, não? Ah, a gente encontrou sim para tirar as fotos e depois a gente reuniu. Ah, tem que encontrar, porque passa tão rápido. Ana Clara? Tem, não? Ana Carolina? Presente. Augusto? Camille? Presente. Emily? Presente. Enzo? Presente. Giane? Presente. Heitor? Heitor? João Gabriel? Presente. José Roberto? Presente. Júlia? Juliana? Presente. Juliana? Carol? Casey? Maria Cecília? Ok. Olávio? Olávio, tá aí? Ah, Heitor está. Deixa eu colocar de foto. Pedro? Raul? Sabrina? Presente. Thales? Presente. Tainá? Vitória? Heitor, pressão para você também. Vitória não tá, não? Pessoal, então vamos combinar assim, vocês me enviam as anotações do modernismo, né, no Brasil. Na próxima aula nós vamos encerrar, nós vamos ler alguns textos das questões artísticas contemporâneas e aí eu tiro algumas dúvidas para a gente fazer alguns exercícios. É interessante, eu gosto de fazer alguns exercícios porque isso é mais interpretação de texto. Tá bom? E aí a gente encerra porque nós temos avaliação a seguir. Obrigada, beijo para vocês, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Até. Tchau.